Padre Adelino, bem-vindo. Obrigado. Com muita pena minha, mas tudo o que é bom tem um fim. Chegamos à nossa última conversa neste percurso quaresmal. Temos estado a preparar a terra para a Páscoa com a sua mística do arado e neste domingo conclusivo da Quaresma eu queria fazer-lhe o desafio de falarmos sobre uma proposta que aqui tem, uma ideia do renascer que está muito presente na Páscoa. E a ideia de procurarmos e apresentarmos uma nova imagem de Cristo. Obviamente que aqui não se trata de inventar nada, mas eu passo-lhe já a palavra. Que nova imagem é esta? Porque é que nós temos de tentar também encontrar uma nova maneira de perceber este Cristo ressuscitado que é tão fundamental para a fé cristã? Sim, muito obrigado. De facto, nós temos que passar ou proceder a uma desconstrução em vista a uma reconstrução, sempre ao longo da nossa vida. É uma imagem reconstruída, não é? É uma imagem reconstruída, sim. Aliás, a Quaresma significa a nossa vida, é um símbolo da nossa vida de peregrinos. E a imagem de Cristo é algo que deve ser reconstruído na nossa vida para que se torne mais próximo. A imagem que eu costumo apresentar, porque me parece aquela que é mais verosímil e que mais se adapta não é adaptar a imagem à minha forma de ser, mas é aquela imagem que eu considero mais verdadeira, mais límpida, mais importante para a vida de qualquer ser humano, que é a imagem de um Cristo, em primeiro lugar, um Cristo frágil. E aqui temos o elogio da fragilidade. Jesus nasceu numa grande fragilidade. Ele nem sequer casa tinha. Portanto, nasceu numa grande fragilidade. Além de ser um bebé frágil, como todos nós nascemos nessa grande fragilidade. Mas o Cristo, estilo constantiniano, já não comove ninguém. O imperador. O imperador, esse Cristo que está lá no alto, incólume, enfim, que é o Todo-Poderoso, ou, como acontece em muitas variações ao longo da história, da gnose, um Cristo que efetivamente simulou o sofrimento, mas que não foi realmente afetado por ele. Esse Cristo não nos toca, porque é necessário que o Cristo seja frágil, sofredor, aquele Cristo que entra no nosso próprio sofrimento. Aquele Cristo que entende o nosso sofrimento precisamente porque Ele sofreu, porque Ele passou por esse sofrimento. E passou por esse sofrimento não como acaba de dizer, essa divindade que não passa pelo sofrimento, que enfim passa, mas é de uma forma assim artificial, nada disso. É um Cristo que sofreu verdadeiramente e sofre verdadeiramente como qualquer ser humano. E que se despojou da sua divindade para nos transformar a nós próprios, para nos elevar a nós próprios à sua divindade. Esse Cristo frágil, um Cristo companheiro, como é frágil e sofredor, caminha conosco na nossa fragilidade, nas nossas quedas, no nosso sofrimento. E é um Cristo com uma compaixão maternal. Não é um Cristo que está lá no trono para julgar, mas é um Cristo de compaixão maternal. Aquela compaixão que ajuda o pecador a levantar-se,
por muito profundo seja o seu pecado. Eu acredito, para quem esteja a ouvir, quando lançamos a ideia de uma imagem reconstruída, até que possa provocar algum desconforto, algum questionamento. E eu faço-lhe esta pergunta também do ponto de vista da reflexão que fiz. Aqui não se trata de reinventar, mas é uma reconstrução que até tem muito a ver com a forma como ela é percebida interiormente, em que se trata de destruir, reconstruir, de reconstruir, sem que o fim seja o contrário do começo. Exatamente, porque o Cristo é sempre o mesmo. Cristo é sempre o mesmo. Agora, há uma necessidade de desconstrução de imagens estereotipadas que nos foram sendo transmitidas ao longo de muito tempo, por algumas fações, digamos assim. E até visualmente. Até visualmente, sim. E a necessidade de desconstrução dessas imagens em vista a uma reconstrução mais genuína. Uma reconstrução mais genuína do verdadeiro Cristo, que é sempre o mesmo, que entra na nossa vida e que faz com que nós nos transformemos nós próprios em seres de Cristo, em que sejamos verdadeiramente de Cristo. Eu noto no Evangelho, nos relatos após a ressurreição, uma ideia curiosa que talvez nos possa ajudar até na reflexão e para quem está a ouvir, que a imagem reconstruída de Cristo que aparece é o Cristo ressuscitado nos Evangelhos, que os próprios apóstolos que conviveram com ele de muito perto durante muito tempo não conseguem reconhecer. Sim. O Cristo ressuscitado caminha conosco. Dizia o teólogo indiano Amalados, no seu livro O Cristo Asiático, que Cristo caminha conosco na nossa vida diária. Ele ressuscitou não para se afastar de nós, mas para estar mais próximo de nós. Caminha conosco na nossa vida cotidiana. Nós não o reconhecemos, mas Mateus diz-nos que nós reconheceremos, aliás, são as palavras de Jesus escritas por Mateus, que nós reconheceremos a presença de Cristo precisamente no mais frágil, no mais débil, no pobre, no abandonado, no perseguido, enfim, naquele que é colocado de parte. E é precisamente aí a passagem tive fome, deste-me comer, tive sede, deste-me beber. Exatamente. Para quem não esteja tão familiarizado, que é verdadeiramente um guia, quase não só espiritual, mas social para quem se professa católico. Exatamente. Uma mensagem muito forte que está aí no Evangelho segundo São Mateus. Exatamente, no capítulo 25. É precisamente aí, e por isso é que é tão importante o nosso encontro com o outro e a nossa saída para as periferias. Porque é precisamente aí que nós vamos encontrar Cristo. É nas chagas do outro que nós vamos tocar as chagas de Cristo. Como Tomé, que teve que tocar para acreditar. Mas nós acreditamos sem vermos, mas tocamos. Tocamos como Tomé. Eu gosto muito de Tomé. Aliás, tenho alguma simpatia por Tomé. O tocar as chagas de Cristo. Tocamos as chagas de Cristo tocando as chagas do outro. E nós só tocamos o outro se nos sentirmos tocados interiormente, como acontece com o bom samaritano. E nesta proximidade da Semana Santa, em que essas chagas vão ser visualmente tão expressivas em várias manifestações das celebrações litúrgicas e da religiosidade popular, perceber que está em causa uma coisa muito, muito séria, muito, muito profunda, que é a própria salvação. Aquilo que Jesus coloca como critério nesse capítulo 25 de São Mateus não é apenas saber se a vida está a ser boa ou não, é se a vida vai ser capaz de ser salva após esta passagem por aquilo que foi feito nesse encontro com quem sofre. Exatamente. Se a vida se vai transformar em vida com letra maiúscula.
Se nós, através desse encontro com o pobre, o desprotegido, o abandonado, se nós vamos entrar em perfeita comunhão com o próprio Cristo ressuscitado. E aí está a salvação, o entrar em verdadeira comunhão com o Cristo ressuscitado. Perdeu-se de alguma forma, não querendo ser crítico, mas é uma questão que eu tenho que fazer, essa noção tendo sido transformada na salvação como uma dinâmica pessoal, individual, que deriva da prática de um determinado conjunto de preceitos e da qualidade ou não da minha vida pessoal e quase intransmissível, e algo que é reservado para mim próprio e que não entra em relação com o outro. Ninguém se salva sozinho. Eu gostaria de ilustrar com um exemplo, porque toda a minha fé, a minha forma de viver a fé, foi sendo alicerçada a partir de experiências que eu fui tendo. Um dia foi na selva amazónica, no estado de Mato Grosso, ia num rio barrento, e éramos 5 numa canoa velha. E todos estávamos em ação. 2 remavam, 2, portanto, a água entrava através da madeira meio apodrecida, portanto, 2 remavam, 2 com baldes tiravam a água que ia entrando e um estava atento para avisar sobre ramos que estavam à superfície das águas. Entretanto, nós, os 5, estávamos em ação, íamos sempre vendo qual era a margem mais próxima para o caso de a canoa não aguentar. Se houvesse, nem que fosse um que se tornasse indiferente, nós possivelmente não nos salvaríamos. Porque ou a água entrava e a canoa afundava, ou embatia em algum tronco que estava à superfície e afundar-nos-íamos. E de certeza que não chegaríamos à margem. Não pelas piranhas, mas porque a margem, cada uma das margens estavam distantes. E era uma água muito barrenta. Esta imagem tornou-se-me muito forte para aquela frase que o Papa diz: ninguém se salva sozinho. De facto, ninguém se salva sozinho. Nós não podemos simplesmente lutar pela nossa própria salvação. Eu quero a minha salvação, não me interessa o contacto com o outro. Eu vou à Eucaristia dominical para cumprir o preceito e não me interessa o relacionamento com os outros. Isso é uma forma absolutamente errada de viver a fé. Não estamos todos interligados. Alimentamos-nos uns dos outros. Somos pão uns para os outros. Somos luz uns para os outros. E, volto a dizer a frase do Papa Francisco: ninguém se salva sozinho. Aliás, olhando para os Evangelhos, fica muito claro que Jesus, desde o início, cria comunidade. Exatamente. São grupos. Falei ainda numa das nossas conversas dos 72, há a figura dos 12 apóstolos, que é muito central até na nossa fé. Mas há sempre uma comunidade. Há sempre uma comunidade. A comunidade, lá está a sinodalidade, é muito exigente, porque exige que nós vamos ao encontro do outro, exige que nós escutemos o que o outro tem para nos dizer antes de lançarmos os nossos argumentos, exige que nós muitas vezes reconheçamos que o outro pode ter razão e muitas vezes que reconheçamos que o outro tem razão e que eu não a tenho. Isso é um processo muito difícil, mas é o único processo de viver a nossa fé. Eu faço-lhe um convite agora que esta sexta conversa vai chegando ao fim, de fecharmos o círculo, voltando ao seu começo com uma ideia que eu escrevi assim: a busca como sentido do caminho. Que estas conversas surgem um pouco como proposta de itinerário cosmal e eu gostava muito de perceber, de manter esta reflexão centrada na ideia de caminho. Nós fazemos este caminho, a Páscoa, na sua etimologia, é também uma passagem, é também um caminho, podemos dizer assim,
E este caminho tem um sentido nesta busca constante. Penso que isso fica bastante claro das nossas conversas. É motivo para desanimar ou é motivo para sentirmos que vale a pena? Vale a pena. Volto àquela frase que o Papa Francisco disse na Mongólia: a esperança é possível. Nós temos a Quaresma que, enfim, que representa toda a nossa existência, que desagua na ressurreição. Mas isso não é um ponto de chegada. Nós continuamos a nossa peregrinação. Nós continuamos a nossa peregrinação em direção à nossa própria ressurreição. Vamos experimentando no nosso caminho de busca permanente, vamos experimentando muitas mortes e muitas ressurreições. E nós não podemos, de forma nenhuma, estagnar, porque estagnar é retroceder. A Páscoa aponta para mais além. É essa caminhada pelo deserto, sempre em busca. Essa Páscoa definitiva que está para além do horizonte. É para aí que nós devemos caminhar, sempre buscando. E essa ideia de que há algo que está para além do horizonte também dá sentido a esta celebração? Dá sentido a esta celebração, transforma esta celebração como que num miolo fundamental. Dá sentido porque é uma etapa fundamental na nossa caminhada como peregrinos da vida. Voltando a esta ideia, já quase no final desta conversa, da busca como sentido do caminho, dos muitos percursos que fez e das muitas viagens que aqui relata, e regressando ao conceito que a viagem mais decisiva é sempre a viagem interior, como é que se mantém o foco estando com diversos objetivos, com diversos estímulos, com cenários mais ou menos desconhecidos, mais ou menos inesperados, com a vida em risco, manter o foco de que a verdadeira viagem é a que está a acontecer interiormente? O foco, volto àquela ideia daquilo que está para além do horizonte. Nós temos que ter o foco naquilo que está para além do horizonte, que nós não podemos definir. É isso que nos atrai é essa estrela que nos guia. E isso que dá liberdade também em relação ao tempo presente. Exatamente, é isso que dá liberdade ao tempo presente, é isso que acaba por colocar em situação de secundaridade aquilo que nos vai acontecendo no nosso percurso, que muitas vezes é em perigo de vida e tudo isso. Eu recordo uma vez que na selva, quando eu de repente escureceu e eu fiquei no meio da selva equatoriana, sozinho e sem... Uma experiência muito forte. Foi uma experiência muito forte, porque chovia torrencialmente e eu estava dentro da selva e a certa altura eu já não sabia por onde devia seguir. Escureceu e eu estava só em calção, já nem tinha sapatos nem nada, que estavam todos furados, os meus ténis estavam todos furados. E a certa altura eu enrolei-me num plástico e atirei-me para o chão, porque não havia outra coisa a fazer. E à minha volta ouvia ruídos que eu não identificava e a certa altura senti uma grande paz. E senti: Adelino, já passaste por grandes dificuldades, por situações muito perigosas. Vais ver que daqui a algumas horas nasce o dia e nada de mal te terá acontecido. Foi aí que eu senti a presença desse Deus possível, sempre distante. Esse Deus possível, sempre distante, que me atraía e que me obrigava sempre a caminhar, a ter esse foco para lá do horizonte. E esses pontos de presença muito forte, de grande confiança, foram acontecendo principalmente nos momentos de maior perigo. E isso ajuda sempre a manter o foco. Talvez porque se acende uma luz diferente dentro de nós, não é? Exatamente.
Padre Adelino, muito obrigado por este percurso. Foi um gosto conversar Muito consigo obrigado também. Ao longo destas semanas. E o último convite é, naturalmente, a caminho da Páscoa. Todos aqueles que, de alguma forma ou outra, se estão a preparar para ela, que conselho é que daria? O que é que pode ser diferente na Páscoa deste ano? Eu desejaria, vou falar naturalmente, paz. Paz é algo de que nós necessitamos. O que está a acontecer no mundo é terrível, no que diz respeito à falta de paz. Esta Páscoa, se nesta Páscoa houvesse um resquício de paz, seria fundamental. Mas a Páscoa também como uma etapa no caminho, nesse tal caminho, nesse nosso percurso, e como que um ponto fulcral. É um ponto de chegada e um ponto de partida. Um ponto de chegada da Quaresma e um ponto de partida que é como aquele poço no deserto onde nós bebemos e que nos dá alento para uma maior caminhada. É como eu vejo a Páscoa deste ano, mas eu voltaria ao princípio e concentraria isso numa única palavra: paz. Padre Adelino, muito obrigado. Uma Santa Páscoa Muito para si. obrigado. Muito obrigado Santa por tudo. Páscoa.